Uma bolsa feminina extremamente cara foi colocada em uma cadeira no metrô. Frances olhou em volta e não havia ninguém por perto e gentilmente o pegou. Mas não pense mal, ela não queria possuí-la. Além disso, foi para evitar que a bolsa fosse roubada por pessoas malvadas. Frances originalmente queria dar a bolsa para a pessoa que a perdeu, mas então descobriu que todos os membros da equipe já haviam terminado o trabalho. Ela não teve escolha a não ser levar a bolsa para casa. A melhor amiga de Frances, Erica, ficou tão animada quando viu. Ela queria ver o que estaria dentro dos bolsos dos ricos. Então ela o abriu imediatamente com a desaprovação de Frances. O resultado dentro foi apenas um cartão de identificação. Será que seu dono o deixou entrar intencionalmente? Então, no dia seguinte, Frances encontrou o endereço na carteira de identidade e foi direto para a casa da pessoa que perdeu a bolsa. A proprietária foi uma senhora idosa que estava muito na moda. Ela não pareceu notar a bolsa perdida. Com entusiasmo, convidou Frances para um café em casa. Embora Frances se sentisse um pouco estranha, ela ainda entrou. Assim que se sentasse, ouviu o som de batidas em tábuas de madeira. Greta explicou apressadamente que era porque a casa ao lado estava consertando. Depois de dizer isso, ela se levantou e gritou para a parede ao lado dela. Com certeza, o som parou. Vendo isso, Frances também gradualmente esqueceu isso. Ao mesmo tempo, Greta também ficou feliz em conversar. Greta disse a Frances que seu marido havia falecido. A única filha estava estudando em Paris. Agora está sozinho nesta casa grande, muito solitário. Frances ficou animada ao ouvir isso. Sua mãe também faleceu no ano passado. Ela morava sozinha em Nova York. Embora ela tivesse um amigo próximo, ela muitas vezes se sentiu solitária. Quanto mais as duas conversaram, melhor ficaram. Frances parecia ter encontrado a figura de sua mãe em Greta. Poucos dias depois, Frances veio à casa de Greta todos os dias. Isso fez sua melhor amiga Erica sentir que algo estava errado. Ela gentilmente lembrou a Frances que não deveria ser ingênua nas palavras de estranhos. Mas Frances não deu ouvidos e foi para a casa de Greta para jantar. Então Greta pediu a Frances para pegar uma vela para ela no armário. Foi uma coisa muito comum, mas quando Frances abriu o armário, ela ficou pasma. Dentro havia uma bolsa de marca que ela pegou no metrô. Cada bolsa tinha um nome. Um delas tinha o nome dela. Frances estava tão assustada. Essas bolsas da Greta foram colocadas intencionalmente no metrô como um gancho. O objetivo foi atrair pessoas honestas como ela, para fazer as coisas pervertidas. Pensando bem, Frances não estava mais com vontade de comer. Ela saiu rapidamente da casa de Greta, usando o motivo de estar de mau humor. Ela contou tudo isso para sua melhor amiga. Depois de ouvir isso, sua melhor amiga a apoiou extremamente e quebrou tudo com Greta. Mas as coisas não são tão simples assim. No segundo dia, Frances não se importou com Greta. Ela recebeu várias mensagens de assédio de Greta. Vendo que Frances ainda não se preocupou com ela, ela foi diretamente para o restaurante em que Frances estava trabalhando. Isso tornou Frances insuportável. Ela falou diretamente com Greta. Eu vi as malas no seu armário. Você pode parar de fingir assim? Depois de dizer isso, ela se virou e saiu. Erica pensou que era possível escapar de sua perseguição. Mas ela não sabia disso. Pessoas como Greta eram extremamente pervertidas. Quanto mais você resistir, mais interessada ela ficará. Essa mulher era uma pervertida. Ela propositalmente colocou sua bolsa de grife no banco do metrô os transeuntes. Depois de pegá-la, eles iriam trazê-la de volta para a casa dela. Mas eles não sabiam que ela ia aproveitar a oportunidade para enganar essa pessoa na sala para fazer as perversões. Felizmente, Frances descobriu o esquema de Greta a tempo. Ela avisou Greta para não incomodá-la mais. Mas Greta disse que porque seu marido morreu, sua filha foi para a escola em Paris. Ela estava muito sozinha em seu coração. Então ela pensou nesta maneira de conhecer alguns amigos charmosos. Esperou que Frances não entendesse mal. Depois de ouvir isso, Frances ficou muito zangada e disse que estava mentalmente doente. Em seguida, cortou imediatamente todo o contato com Greta. Mas Greta não tinha intenção de deixar assim. Continuou dizendo as palavras doces. Não viu resultados. Ela era como uma parede que ficou o dia todo em frente à loja onde Frances trabalhou. Isso deixou Frances extremamente assustada. Ela informou imediatamente a polícia. Mas a polícia disse que não tinha escolha, porque Greta também não a ameaçou. Sem outra escolha, Frances só poderia evitá-la como se estivesse evitando o mal. Até que um dia ela não aguentou mais. Mais uma vez alertando para ficar longe dela um pouco. Inesperadamente, Greta se aproximou dela com arrogância. Você disse furar as pessoas como chiclete. Porque agora diz que mudança é mudança. Depois de dizer isso, ele cuspiu o chiclete diretamente no cabelo de Frances. Isso deixou Frances ter certeza de que ela era psicótica. Para esclarecer sua verdadeira situação,
Francis fugiu para a casa de Greta para vasculhar o lixo. Os resultados encontraram uma carta para a filha de Greta. Então, Francis ligou diretamente para sua filha. Esperou que ela pudesse aconselhar sua mãe pervertida. Mas, inesperadamente, a pessoa que atendeu o telefone foi o conselheiro psicológico de sua filha. Com ela, soube que a filha, que realmente se suicidou havia 4 anos. A razão é que Greta tem uma doença mental grave. Ela costumava trancar a filha em uma caixa de madeira. Depois de ouvir isso, Francis ficou com medo. Mas se você tem medo de alguma coisa, ela virá. Naquele dia, Greta enviou a Francis uma foto de sua melhor amiga em um bar. Francis percebeu a terrível situação e ligou para Erika para dizer que Greta estava perto dela para tomar cuidado. Erika também estava extremamente assustada e saiu às pressas do bar. Depois de voltar para casa, sua melhor amiga teve uma ideia para Francis. Disse a Francis para tomar a iniciativa de procurar Greta para se desculpar. No meio, disse a ela que iria viajar por um tempo. Greta, por um tempo sem contato, com certeza iria encontrar um novo alvo. Francis sentiu que isso não era uma má ideia. Então, no dia seguinte, ela realmente veio a Greta para se desculpar. Mas ela não podia imaginar que ela subestimou a doença mental de Greta. Greta sabia que Francis estava mentindo. Porque, quando sua melhor amiga de Francis não estava em casa, ela fez Francis desmaiar e a trouxe para casa. Em sonho, Francis viu Greta abrir a porta atrás do piano. E depois colocou-a na grande caixa de madeira da sala. Depois de acordar, ele descobriu que a porta estava fechada. Ela viu a foto de uma garota estranha na mesa. Podia adivinhar que essa garota foi provavelmente assassinada. Francis bateu indignada na porta com sua cadeira, mas sem nenhuma reação. Greta, por outro lado, por não deixar a família de Francis suspeitar, usou o telefone de Francis para enviar mensagens ao pai dela e à melhor amiga. Fez com que eles entendessem mal que ela saiu com seu namorado. Até alguns dias depois, o pai de Francis foi à casa de Erika. Só agora os dois descobriram algo em comum, porque se preocupou com sua filha. O pai de Francis encontrou um detetive para procurar o paradeiro de sua filha. O detetive foi realmente capaz, rapidamente encontrou Greta. Essa mãe foi um pouco assustadora. Todos os dias ela colocava 3 gotas de um remédio desconhecido no leite da filha. Em seguida, forçou-a a beber tudo. Se ela não bebesse, iria colocá-la em uma caixa de madeira. Francis não teve escolha senão fazer isso. Greta também parecia estar extremamente satisfeita com essa garota. Ensinou-a a tocar piano, dormiu com ela. Mas o que Greta não sabia foi que Francis estava fingindo tudo. Naquele dia, Francis aproveitou o momento indefeso de Greta. Encontrou uma oportunidade de nocauteá-la com um pilão. Em seguida, fugiu rapidamente. Mas ela ainda subestimou Greta. Greta logo tomou precauções contra essa etapa, então ela trancou a porta com força. Francis entrou em pânico e correu para o porão. Como resultado, ela viu o corpo de filha, quem foi assassinada por Greta. Francis estava tão assustada. Nesse momento, Greta acordou e gentilmente apareceu atrás de Francis. Francis foi desmaiada por anestésico. Para evitar a situação, dessa vez Greta amarrou Francis diretamente na cama. Ao mesmo tempo, o detetive do também chegou à residência de Greta. França ouviu a conversa deles e começou a lutar. Ela queria atrair a atenção do detetive. O detetive também percebeu o movimento atrás do piano. Ele moveu lentamente o piano. Inesperadamente, nesse momento, Greta pegou a agulha e caminhou suavemente atrás dele. Ela o esfaqueou e o fez desmaiar. Greta era extremamente cruel, ela usou uma arma para matar o detetive com 2 tiros. Isso deixou Francis desesperada. Ela sentiu que estava definitivamente acabada dessa vez. Aí, Greta largou Francis e começou a procurar um novo alvo. A mesma bolsa, o mesmo lugar. Dessa vez, uma japonesa de cabelos castanhos e curtos encontrou a bolsa. Como Francis, ela foi para a casa de Greta. Greta a convidou com entusiasmo para entrar em casa. Ela também não recusou. 2 pessoas tomando café e conversando o dia todo. De repente, Greta se sentiu confusa e caiu no chão. Acontecia que essa garota era a melhor amiga de Francis, Erika. Ela estava no metrô procurando por uma bolsa verde por um longo tempo. Francis da sala ouviu o som de sua melhor amiga começando a lutar. Erika seguiu o som para encontrar Francis, as duas se abraçaram com força. Em seguida, eles trancaram Greta em uma caixa de madeira, esperando em silêncio a chegada da polícia. Depois de assistir, eu só quero dizer uma frase: não confie em estranhos. Francis ainda tinha sorte. Na realidade, será 10.000 vezes mais assustador. Ok, aqui está o filme de hoje. Obrigada pela atenção de todos. Tchau.